Olá, eu sou Isabela Reis. Eu sou Chico Barney. E esse não é um podcast. E esse não é o meu cenário também. Eu estou aqui de mudança. Gostaria de pedir desculpas desde já por qualquer problema técnico que porventura a gente possa enfrentar. Talvez vocês percebam que os tijolos estão desalinhados. Alguém vai mandar mensagem reclamando que o meu áudio não está extraordinário, como todas as semanas. Mas eu tenho certeza que vamos superar todas as dificuldades em mais uma gravação do podcast. Muito obrigado. Vamos passar por isso. Bom, gente, chegamos em novembro. Novembro, o mês do Dia da Consciência Negra, no dia 20. A gente não tinha como não falar sobre isso, não tocar nesse assunto. Novembro é um mês que os assuntos da luta racial negra emergem, né, depois desse ano de lacuna entre os meses de novembro. E a gente aqui vai falar através de um viés positivo, né? É um mês que a gente lembra as mazelas, os problemas, as desigualdades, as lutas que a gente ainda precisa travar, é óbvio, não dá para não falar disso, mas também é um mês de a gente celebrar e enaltecer personalidades e a história negra, e é exatamente nesse viés que a gente vai falar aqui nesse episódio de hoje. Acho que é isso, a gente vai falar aqui de inspiração, de grandes histórias e também lembrar que o antirracismo é um compromisso de toda a sociedade, de todos nós. Exatamente, no catálogo da HBO tem vários filmes que dá para debater pontos diferentes da luta e da causa racial. Tem Judas and the Black Messiah, que é sensacional, premiadíssimo, falando de histórias reais da história negra. Tem Space Jam com o LeBron James, que dispensa apresentações. Tem Insecure, que tá aí com temporada nova, temporada final. Ainda chegaríamos lá mais pra frente, mas já adiantando, quem já quiser começar a assistir, vai lá. Tem Tenet, para quem gosta de elaborar 1000 teorias. Então, assim, o que não falta é conteúdo que fale de negritude no catálogo da HBO pra gente assistir e comentar e repensar muita coisa nesse mês de novembro e em todos os outros meses, hein? Não vamos deixar restrito a um mês por ano. A luta racial é algo permanente. É isso aí. E é um negócio muito importante justamente porque a gente percebe que ao longo da história muitas personalidades negras acabam sendo apagadas. A gente conhece muito pouco sobre uma parte da nossa história, da nossa memória. Eu mesmo eu fui descobrir que o Machado de Assis é negro depois de ler alguns livros dele. Assim, não é um negócio amplamente... Eu acho que hoje muito mais do que na minha época, né, quando era criança, na escola e tal. Mas foi meio que uma transformação, né? A gente teve que ir atrás, as pessoas tiveram que batalhar por contar a história direito para que as pessoas soubessem um pouco mais. E, assim como isso, tem uma série de outros aí precisando e aguardando essa redescoberta, né, Isola? Total, os que já se foram, né, tem um projeto, não dá pra gente não falar que não é um projeto de apagamento. As fotos, né, as ilustrações que a gente tinha do Machado de Assis eram todas muito embranquecidas. Foi um processo de resgate histórico, de pesquisa pra gente achar outras imagens, outras formas, outros jeitos que ele era retratado pra gente entender que, na verdade, ele era um homem negro. E junto dele tem vários, né, Luiz Gama, que também ganhou, a história dele ganhou alguma notoriedade, né, nos últimos anos, ex-escravizado, advogado, lutou pela libertação, pela abolição de vários negros, ainda na época da escravidão. Maria Firmina, a primeira romancista do Brasil, é negra. Eu tenho certeza que tem alguém que tá ouvindo ou assistindo a gente aqui que não sabia disso. E a própria, não dá pra gente falar sobre isso e não citar a Conceição Evaristo, que é uma mulher que caiu nas graças, uma das maiores escritoras, a maior escritora viva do Brasil, digo isso eu, pelo menos com tranquilidade, que caiu nas graças da literatura, da população, que virou o hype, né? Com mais de 70 anos, com 76 anos, se eu não me engano, foi que alguns anos atrás Conceição de verdade apareceu, né, como a escritora que ela é. Então, a gente não reconhece ou reconhece muito tardiamente essas personalidades, esses profissionais negros de destaque que acabam ficando muito num nicho. E não é nicho, né, gente? Se a gente está falando que a população brasileira, 54% da população brasileira é negra, não é nicho, né? É a maioria. Pelo contrário. E aí tem uma necessidade muito grande da sociedade
que hoje consegue se organizar para jogar luz a essas narrativas negras. E a gente conversou com um creator que é um dos caras mais inovadores do país, segundo a Forbes, um dos 20 creators mais inovadores do país, o Ale Garcia. O meu interesse em resgatar figuras negras apagadas da história veio primeiramente uma indignação, assim. Eu, felizmente, cresci tendo acesso a muito conteúdo que potencializou minha trajetória através de livros e discos que meu pai trazia para casa, assim. Mesmo tendo crescido numa periferia, o meu pai trabalhava numa escola e abastecia a nossa casa com muito livro e muito disco de black music. Então eu cresci apaixonado, assim. Eu cresci com esse privilégio de ser um negro com muita autoestima. E na medida que eu me tornei um publicitário, comecei a trabalhar em agências, e no Rio Grande do Sul, onde a gente é invisibilizado, eu comecei a sentir muita falta de algumas coisas. De ter negros nas campanhas publicitárias, de ter a gente bem representado imageticamente, senti muita falta de ouvir as nossas histórias, as grandes histórias de músicos, cineastas, escritores, atores, toda a sorte de pessoas negras que construíram muito da cultura mundial, né? Meu filho estava com 6 anos naquele momento e eu comecei a me questionar, tá, que histórias ele vai ouvir sobre pessoas como nós? Eu quero que sejam histórias bem contadas, né? Então eu vou pegar e vou fazer isso. E aí eu comecei no Negro da Semana, com essa premissa básica: uma história por semana, uma pessoa negra incrível em cada história. É muito difícil para alguns nomes fazer esse processo de pesquisa, principalmente nomes de pessoas com mais história, pessoas que já não estão mais entre nós, pessoas que foram fundadoras de grandes pilares da cultura negra, pessoas que foram fundadoras do samba, da literatura no começo em que a literatura negra começou a se projetar no Brasil. É muito difícil porque a gente não tem material farto à disposição. Como eu disse, a gente é muito invisibilizado. As trajetórias de pessoas negras são invisibilizadas e roubadas, né? E é um trabalho de formiguinha ficar trazendo essa informação para poder levar pro podcast, levar pro YouTube uma informação mais apurada e mais inédita realmente sobre essas pessoas. Tem uma coisa que me chama bastante atenção, que é essa preocupação com a geração posterior. Né? Acho que é de conseguir conceder ali, de alguma forma, municiar os filhos, né, da nossa geração, de uma geração mais nova, como a da senhora, de ter mais referências e de ter um conteúdo mais fácil a respeito dessa história que durante muito tempo ficou apagada, né? Ficou difícil, como ele conta aqui, de ter que quase fazer um mapa do tesouro, né, para conseguir encontrar informações básicas de pessoas importantíssimas, fundamentais para a nossa cultura. Demais, isso é muito difícil. Eu acho que também tem a ver com a população negra. Bom, boa parte ainda vive assim, mas por muito tempo todo mundo estava só tentando sobreviver, né? Não tinha essa outra preocupação o que eu vou deixar, o que vai ficar de herança, né? E aí herança financeira, patrimonial, ou uma herança simbólica, né? Material disso, de documento, né? De escritos, de diários, de família. Tinha essa preocupação, as pessoas estavam tipo assim, né? Trabalhando no almoço para pagar a janta. Então, era uma necessidade de sobrevivência, não dava tempo de pensar nessas outras coisas. E agora eu acho que a gente está chegando uma parte, né? Vamos lembrar que o Brasil, no momento, está com 20 milhões de pessoas passando fome, literalmente. Então, e aí não tem a menor dúvida de que a maioria dessas são negras, porque os dados não mentem de que a maior parte da população pobre do Brasil é negra. Ponto. Mas uma parte, né, como o Ale agora, está podendo viver e vislumbrar um futuro, deixar um outro tipo de herança. Ele falou do filho dele, né, de 6 anos, na época que ele começou a querer fazer essa busca. E isso é uma preocupação que agora eu já tenho, né, como que eu tenho certeza que a minha mãe tinha, de outra forma, mas agora como mãe eu também já tenho pensando no meu filho, né, de quais serão as referências, o que ele vai assistir, quais os brinquedos que ele vai ter. E um amigo nosso da família até falou: eu vou comprar um boneco branco pro Martin, porque ele só tem boneco preto. Então, ele não tem a menor ideia de como seja um boneco branco, não existe aqui em casa. Mas, pô, se gerações e gerações de meninas e meninos cresceram só com boneco branco, né? Vamos subverter um pouco agora essa lógica. Mas eu gosto muito disso que ele fala, de pensar esse cuidado com as próximas gerações. E lembrei de uma história pessoal, familiar, que depois que a minha avó morreu, que está fazendo 10 anos esse ano, eu e minha mãe, a gente
entrou numa de fazer um resgate da história da família, porque a gente tinha muito só uma coisa ali de boca a boca, né? Não tinha... o que tinha de documento, de certidão, era muito pouco. De informação das tias, das tias-avós, né? As irmãs da minha avó que estavam vivas, elas não sabiam muita coisa, já idosas, esqueceu. A minha avó era quem mais lembrava de tudo, mas não tinha tanta coisa anotada. E a gente minha avó nasceu em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, a gente viajou a Cachoeira. E foi no arquivo público de Cachoeira tentar achar as informações, as certidões da família, os inventários. E voltando no tempo, pega o nome do avô que aparece numa certidão. A gente foi montando uma árvore genealógica. Mas assim, se você vê o estado de conservação daqueles documentos, a gente entrou tipo assim... quer ver? Entra aí, pega aí. Se a gente quisesse ter botado na bolsa e vindo com isso embora, tinha feito. Os documentos vários já se desfazendo com traça, nenhuma condição de armazenamento. E a gente conseguiu voltar até 1870, mais ou menos, na nossa família, que é uma família, né, a família por parte da minha mãe, que é uma família negra, que veio, sem dúvida alguma, escravizada, no interior da Bahia dos 1800 e pouco. Não tinha nem a Lei Áurea ainda, né, onde a gente conseguiu voltar o documento mais antigo de nascimento. Então, é muito difícil. Eu não deveria ter que fazer uma viagem, ir no arquivo público e contar com a sorte dos documentos não terem sido destruídos por traças para eu conseguir remontar a história da minha família, se eu tenho dezenas de amigos brancos que têm, inclusive, passaporte europeu, né, que sabem exatamente qual é a cidade do avô, onde o bisavô morou. E a parte da minha família, parte de pai, que é minha família branca, todo mundo sabe. O meu bisavô veio de Portugal, chegou aqui, conheceu minha avó, ele era da cidade tal. Todo mundo tem todas as certidões, todo mundo tem todos os documentos. Por mais que não tenha sido uma vida tranquila, ricos, milionários, mas não é uma história que foi apagada como um projeto de Estado, né? Então, essa dificuldade da gente entender as nossas próprias origens, né, de onde a gente veio, é muito difícil, porque dificulta da gente vislumbrar para onde a gente vai e contar para os nossos filhos de onde a gente veio e também para onde a gente vai. É muito difícil ser a referência dessas gerações se a gente não tem referência nenhuma do que veio antes. É importante e é fundamental e é parte do meu trabalho potencializar e inspirar pessoas negras para elas saberem o quão foda elas são, para elas fazerem mais e mais. Mas também é importante falar para as pessoas não negras, entender o que é o racismo e se engajar na luta antirracista. Então eu comecei a fazer meu conteúdo com esse foco. Eu vou falar sobre o viés da potência e da grandiosidade, né? Eventualmente eu vou contar através de história, de narrativa, todos esses momentos em que nós somos injustiçados, escravizados, vilipendiados, mas eu não vou contar minhas narrativas a partir da dor. Vou contar a partir das pessoas que são potência indiscutível, e que por causa disso fundaram, né, a música, a literatura, uma série de coisas de arte, de ciências, porque normalmente se atrela a pessoa negra ao entertainer, né, aquela pessoa que é ligada ao esporte, à música, coisa de entretenimento. E foi muito importante na trajetória do podcast, do YouTube também, eu falar de pessoas que criaram coisas incríveis, invenções, o microfone, o elevador, o aparelho de raio-x portátil, tem uma série de invenções científicas que são de pessoas negras que foram roubadas ou invisibilizadas, ou alguém inventou uma parecida logo depois, uma pessoa branca, e se dá como aquilo seja uma invenção oficial. E eu vejo como há falta disso quando eu recebo mensagem de pessoas que, desde uma senhora bem mais velha, uma senhora que vem da periferia, me manda uma mensagem dizendo que conseguiu ouvir aquela história, né, de uma pessoa uma sambista que ela ouvia há muito tempo, no caso Elza Soares, mas que ela só conhecia a música, não tinha ideia da trajetória de sofrimento, de dor e do processo que foi ela se tornar cantora e o grande ídolo que ela é hoje. Até jovens também, da periferia, que vêm e me dizem, caramba, eu ouço Sabotagem, adoro, não sabia que o cara tinha uma vida de crime, que pra sair do crime ele foi fazer esse rap e o cara tinha um talento absurdo, que infelizmente foi abreviado muito cedo. Isso que ele falou de também ser um caminho para pessoas não negras aprenderem, ouvirem, conhecerem essas histórias é muito importante. Por isso que lá no início do episódio eu falei, Novembro Negro não pode ser só novembro, né? A maioria da população, essas histórias estão aí, a gente precisa se engajar
o ano todo na luta racial. O que não falta é pauta, gente. Infelizmente, o que não falta é pauta pra gente abraçar o ano inteiro para apoiar dentro dessa luta racial. E infelizmente, porque não tem descanso. Mas também nessa agenda positiva. É óbvio que é importante a gente falar do quê? Das dores, da desigualdade, dessa luta que não tem fim, da pobreza, da fome que acomete a população negra, do desemprego. Isso tudo é muito importante. Mas reconhecer as potencialidades também é essencial, principalmente para a autoestima do povo preto. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem batido na tecla muito nos últimos tempos, né, o que o Ale falou, e temos que bater mais. Nunca será suficiente. Enaltecer essas potencialidades nunca será suficiente e nem assunto esgotado. E acho que tem um grande lance que contar essas histórias é contar a nossa história, né, de todos nós, do Brasil, assim, da onde a gente está, por que estamos aqui e para onde vamos. E acho que ter esse contexto é a verdadeira riqueza, é o maior descobrimento que a gente pode fazer aqui, justamente para conseguir encontrar rumos, né? Acho que encontrar caminhos, e acho que isso é fundamental. Nesse sentido, eu que sou um grande entusiasta do samba e tenho alguns ídolos muito importantes, tem um cara que é uma enciclopédia, que faz um trabalho irretocável de justamente ir atrás, redescobrir tudo que foi feito, que é o Leandro Learte, um cara extraordinário, que a gente conversou com ele. Memória é uma coisa extremamente importante para definir de onde a gente veio, para onde a gente vai, e acho que o papel do Arte Popular como um grupo de samba, do meu como diretor, por exemplo, do Centro Cultural São Paulo, que é o maior centro cultural da América Latina, é dizer de que a música hoje é entretenimento, mas também que ela, acima de tudo, memória. E eu acho que esse é o meu papel. Desde criança, desde que a gente fundou o Arte Popular, por exemplo, a gente sempre faz, de alguma maneira ou de outra, um resgate de músicas que a gente gosta. Por exemplo, eu divido a minha carreira entre alguns grupos que são extremamente especiais, como o grupo Originais do Samba, que muita gente conhece através do Mussum, que foi dos Trapalhões, né? Então existe toda uma musicalidade que está relacionada à família brasileira, ao jeito de tocar, ao jeito dos nossos pais se vestirem, ao cheiro da comida que está em casa, uma série de coisas que eu gosto sempre de resgatar nas minhas músicas e os artistas que fizeram parte disso. Eu acho que as pessoas pretas, elas precisam entender, principalmente da musicalidade, quando a gente tem referências de pessoas que são fisicamente como a gente se sente com uma autoestima mais elevada, mais confiante. Eu tenho tantos heróis assim na minha vida. Um deles eu acabei de dizer para você, que é o Mussum. Eu acho que ele é um cara extremamente importante, Pixinguinha. Eu acho um grande arquiteto da música brasileira, o cara que inventou muita coisa que a gente ouve depois de 100 anos, por exemplo. Cito pessoas assim como Arlindo Cruz, por exemplo. Eu gosto de Alcione, gosto de Leci Brandão, gosto de Jovelina Pérola Negra. Tenho tantas pessoas que eu me vejo, sabe? Mulheres e homens. E eu acho que quando a gente se vê nessas pessoas, a gente se sente mais confiante, se sente mais feliz, e a gente pode exercer em qualquer tipo de função uma coisa com excelência, uma coisa que realmente vá fazer diferença na sociedade. Então acho que a gente tem que ter referências, né? Heróis, né? Eu adoro ter heróis. Não dá para ouvir isso e não citar duas coisas para começo de conversa. Frase icônica de Beto Sem Braço, sambista, que é: o que espanta a miséria é festa. Pronto, isso pra gente começar. Segundo, não dá para não citar Luiz Antônio Simas, historiador, um pesquisador da cultura afro-brasileira, que aí a religião, afro, samba, futebol, Simas joga nas 11, que ele tem uma frase, um pensamento, na verdade, muito icônico dele, que ele fala que a gente não faz festa porque a vida é boa. Muito pelo contrário, a gente faz festa exatamente porque a vida é ruim, porque a vida está ruim. E aí ele fala que tem uma dimensão da festa que é essa reconstrução do que é ser, né, viver em coletivo, no meio desse momento que a gente está vivendo de sociedade, de um individualismo que é muito brutal, é muito cruel. Então, estar em festa, estar no coletivo,
retoma, né, um senso de comunidade, um senso de sociedade, que é extremamente importante para esse momento que a gente está vivendo. Então, tem muito, né, às vezes rola essa crítica, mas a vida tá assim, porque não tem dinheiro, o povo tá fazendo festa. Gente, é a única coisa que resta quando a vida tá mal, é fazer festa. E as rodas de samba são espaços de resistência, né, na sua história, no começo, eram encontros, inclusive de religiões de matriz africana, né, de candomblé, nos terreiros. As rodas de samba surgem nos terreiros como espaços de convivência e de resistência daquela cultura afro-brasileira. Então, é absolutamente importante essa celebração, que nem sempre é feita em momentos de felicidade. O Gurufim, por exemplo, é uma tradição dos sambistas que você bebe a morte daquele sambista que morreu, né? Então, assim, tá todo mundo arrasado, chorando, mas a tradição é que se comemore aquela vida, porque quem é lembrado não morre. Também é importante dizer isso no Novembro Negro, que a gente tá falando de gente que já morreu, de gente que foi esquecida. Então, peraí, não vamos lembrar que quem é lembrado não morre. E o que ele diz ali da música como gatilho de memória, né? Do quanto que uma música pode te levar de volta a muitas coisas boas e o quanto que a música brasileira tem esse poder é muito sensacional. O Leandro Learte, ele fez um projeto com o arte popular chamado Os Bambas, que ele pegava esse herói dele, que é o Mussum, os originais do samba, e ele reconta a história da música brasileira sobre o viés de como seria tocado por uma banda estilo Originais do Samba. O Originais do Samba é uma vertente ali do samba que meio que se perdeu. O que floresceu de fato ali é aquele samba mais fundo de quintal, um outro tipo de levada. E aí ele reconta ali, daí ele canta Raça Negra, ele canta Jorge Ben, ele canta arte popular com uma outra roupagem, homenageando esses caras e também empacotando ali de um jeito que é muito criativo, muito forte, com essa visão artística afetuosa, né? A gente vê o Leandro Learte falar ali, tem o conhecimento do nerd, do pesquisador, total, mas com um afeto e com um interesse apaixonado, que é muito inspirador, assim, é muito, muito bacana. E ele falou isso da música digital, né? Que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, essa diferenciação. Imagina, não estudo isso, o cara é uma referência. Mas também pensando que por mais que a gente esteja nessa onda, né, de música digital do streaming, gente, a pandemia nos tirou a possibilidade de estar numa roda de samba e numa quadra de escola de samba e num desfile de escola de samba. Eu sou muito mais de escola de samba. Meu negócio no carnaval não é tanto bloco. Eu sou de Sapucaí, vou desde 2 anos de idade, todo ano, com a família, vejo todos os desfiles. Então, na minha família tem uma tradição de escola de samba que é enorme. Pra minha geração é uma coisa que quase não existe, né? A minha geração é uma geração que não vive muito escola de samba. É uma coisa mais dos nossos pais. Mas eu estou sentindo uma falta de estar... Eu não gosto de desfilar, eu gosto de assistir. Então, meu negócio é assistir. E eu acho que isso não tem... Eu fico ouvindo os sambas em casa, mas não é a mesma coisa, é isso. Tem uma coisa de viver essa sensação que é muito diferente. Não se compara você ouvir nada em streaming. A gente tá tão órfão que eu não tenho coragem, né, de ir pras rodas de samba que já estão rolando com altas aglomerações e tal. Mas eu e os meus amigos, a gente tá tão agoniado que a gente contratou, vai ter um churrasco, que a gente contratou uma roda de samba para 10 pessoas. A gente falou, não, vamos dividir esta roda de samba, porque assim, a gente não tem coragem de ir, mas a gente não aguenta mais. Então, no próximo domingo, teremos um churrasco para tipo 15 amigos, 15 pessoas. Vai ter mais gente na banda tocando. Provavelmente, vai ter tipo assim, vai ter a mesma quantidade de gente tocando e a mesma quantidade de gente sambando, mas é uma coisa, uma abstinência que não dá mais. Depois desse tempo, eu tô louca pra ir com meu filho, sabe? Tem uma outra, né, uma nova geração indo fazer a coreografia. Eu já faço a coreografia com ele do lá, 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 eu já fico, meu filho, vamos aprender o lá, lá, é uma coisa de família. Então eu estou morrendo de saudade e isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Essa é a história do Brasil. Falando de arte, falando de cultura, eu acho que hoje existe uma valorização social e de ascendência e de referência social dos artistas pretos,
sei lá, a partir de um novo horizonte. As pessoas começaram a entender de que esses artistas poderiam ser referências na sua arte. Eu acho que foi um modelo de ascensão social e de referência, de importância. Por exemplo, quando eu vejo uma capa de um disco com Roberto Ribeiro, por exemplo, que é um cantor dos anos 70, que meu pai me apresentou, de alguma maneira ele me deu uma possibilidade de seguir sendo músico, sabe? Eu lembro de que eu tentei fazer faculdade de economia e eu escolhi ser músico justamente por uma capa de um disco. Eu falei, cara, esse cara parece comigo, eu quero ser como ele. E eu acho que eu fiz a escolha certa. Então, de alguma maneira, nessa transição de você ser o que você é, as referências que você tem, elas são extremamente importantes para a sua escolha, como eu tive, assim. Então, eu tenho certeza que hoje, por exemplo, a gente está aqui conversando, algum jovem está vendo e está sendo inspirado pelo nosso papo aqui para poder fazer uma escolha importante, né? Eu acho que eu escolhi o certo, eu não seria um bom economista, não. Acho que não. A música e a arte em geral, ela, além de ser entretenimento, ela pode ser um grande remédio para doenças emocionais e momentos tristes assim da nossa vida. E eu acho que a gente pode se apegar muito nessas questões da arte, da cultura, da música para poder usar junto com a ciência, com a medicina, para poder curar muitas vidas. E eu acredito muito nisso. Então quero dar um beijo para vocês. Estou honrado pelo convite, a gente se vê muito em breve. Para nossa sorte, perdemos um economista, mas ganhamos aí não só esse cara que tem todo esse cuidado com a história do samba, a história da música, né? E por mais que tenha esse lance da memória, do resgate, a gente vê que o discurso dele não é conservador. Ele entende que as coisas vão continuar mudando, que a gente precisa analisar e avaliar aquilo com carinho, com afeto, com entendimento. Que bom que não temos um economista, temos aí um músico que não só resgata, mas também compôs alguns dos maiores clássicos dos últimos 30 anos da música brasileira. Arrasou, cara. Fez tudo. Olha só, não dá pra gente falar de memória dessa área artística e não falar de Dona Chica Xavier, uma das maiores atrizes que o Brasil já teve, que era representatividade, muito antes dessa virar a palavra da moda. Dona Chica nos deixou durante a pandemia, né? Um pouco mais de um ano, fez um ano há pouco tempo. A gente conversou aqui com a Luana Xavier, que além de neta de Dona Chica e é uma mulher que mantém esse legado, né? Que está com essa herança desse legado, dessa história e mantém muito viva essa memória de Dona Chica, inclusive nas redes sociais e na religiosidade. Também é atriz, apresentadora, criadora de conteúdo. Luana faz tudo e conversou aqui com a gente sobre esse assunto. Sou neta de 2 dos maiores atores desse país. Eu sempre uso como cartão de visitas dizer que eu sou neta de Clementino Quelé, hoje com 93 anos, e Chica Xavier, que fez a passagem em agosto de 2020. Para mim, fazer o resgate de figuras importantes negras é fazer com que a gente se conecte com a nossa própria ancestralidade, né? Eu acho que para a gente falar de futuro, a gente precisa realmente resgatar o passado. E é importante a gente sempre pensar uma frase que se ouve falar muito aí, principalmente na internet, que é: a gente não inventou a roda, né? Então eu que sou uma mulher negra, ativista, mas uma mulher negra jovem, eu sei que para eu ocupar o espaço que eu ocupo hoje, muitas pessoas batalharam antes de mim. Povo preto entende perfeitamente como o conhecimento vem dos nossos mais velhos, né? A minha avó é essa figura que muito conhecida da TV, né? Conhecida pelos seus papéis na TV, mas que na maioria das vezes ocupou papéis que estavam ali no lugar de subserviência, fazendo empregadas, escravas, que são papéis que ainda relegam especialmente para pessoas negras. Para a grande mídia, talvez ela não tenha tido a valorização que ela merecia, né? E a valorização que ela ainda merece mesmo não estando mais aqui. Então, é uma responsabilidade, mas também é um prazer muito grande. E pensar também que na história da minha avó, a gente não tem só a profissão dela de atriz, né? Tem o fato dela também ser uma Ialorixá, dela defender a tolerância religiosa nos mais variados espaços, mas ela foi conselheira curadora da Fundação Cultural Palmares durante mais de 3 anos
e foi uma das precursoras aí na luta pela implementação da Lei 10.639 de 2003, que fala sobre a obrigatoriedade de ensino de história e cultura afro e afro-brasileira nas escolas para ensino fundamental e médio. Certamente ela é uma figura emblemática na luta por direitos e por ocupação de espaços do povo preto. A gente já tem a nossa voz. O que muitas pessoas podem fazer, e aí é o que eu espero, na verdade, que pessoas que têm mais acesso façam, é fazer com que a nossa voz ecoe. Mas a gente tem uma voz muito potente. E eu tento usar as minhas redes sociais e os outros espaços que eu ocupo, eu tento fazer com que o meu trabalho esteja a serviço da população negra e principalmente das mulheres negras como eu. Eu não acho, definitivamente, que o conhecimento ele está apenas dentro da academia. Mas eu também acho que é um espaço que a gente deve ocupar, é um espaço que também é nosso. Por isso eu tenho tanto orgulho de dizer que a minha mãe, Cristina Maria Queiroz de Jesus Moraes, é a primeira doutora negra em vigilância sanitária do Brasil. Minha mãe é engenheira química, cientista. E mais uma vez eu vou voltar naquilo que a gente falou no início do papo, né? Como é importante a gente encontrar essas figuras, a gente registrar a história dessas figuras e trazer realmente como exemplo para a nossa vida. Quando a gente tem falado muito sobre representatividade, a gente precisa somar a essa palavra uma outra palavra que é protagonismo. A gente merece também protagonismo. E definitivamente o que nos falta na maioria das vezes é oportunidade. E as pessoas pretas, diretamente, o que eu tenho para dizer para vocês é nós por nós. Então vamos juntos nessa batalha aí que a gente vai conseguir alcançar muita coisa. E se não quiserem deixar, a gente vem com rolo compressor. E outra coisa muito importante para finalizar de fato é: não lembrem da gente só em novembro, não, porque a gente é preto o ano inteiro. Lembrem da gente nos outros meses também. Ai, Luana! Coraçãozinho! Amei tudo que ela falou. Eu fui anotando várias coisas pra falar à medida que ela foi falando. Depois ela falou tudo que eu já tinha anotado, então eu vou me repetir aqui de certa forma, porque realmente um depoimento que condensa tudo que a gente veio falar aqui hoje. Sensacional! Mas o que eu queria falar do que a Luana falou é voltar na história da Lei 10.639. Gente, é uma lei de 2000, foi sancionada em 2003. Uma lei que vai completar 20 anos e até hoje a gente vê uma aplicação dela, né, nas escolas que é muito aquém do que a gente esperou. Isso é uma coisa que eu penso muito agora quando eu for botar meu filho, né, numa creche, na escola. É óbvio que eu vou perguntar, e aí, como é que vocês aplicam a Lei 10.639? E eu sei que isso, em muitos ambientes, vai ser uma questão, vai ser um constrangimento, vai ser um problema, que não deveria, né? Como é que a gente cobrou essa lei nos últimos 20 anos, quase? Como é que os pais dos alunos brancos dessas escolas particulares, dessas escolas de elite, como é que isso foi cobrado pelas famílias também, tentando pressionar essas instituições de ensino para que aplicassem a lei? É importante dizer que a lei fala da aplicação, né, do ensino de cultura afro-brasileira e indígena, que também é outra. A gente está falando aqui de questão racial, né? Tudo bem que é Novembro Negro, mas a gente não pode passar aqui sem falar que os indígenas foram aniquilados. O genocídio indígena é uma realidade no Brasil, foi e continua sendo, né? Inclusive nesse momento de pandemia. A gente não pode esquecer que a lei também contempla a história e a cultura indígena, que ainda é mais ainda invisibilizada dentro desse ensino formal, né? Tem quem diga que separar as coisas nesse jeito, assim, é segregar, mas na verdade é agregar, né? Claro. É trazer essa história não contada para a história oficial e conseguir, enfim, dar a amplitude necessária para isso, porque na verdade a história oficial, como é contada até hoje ainda em muitos lugares, é que é a história segregada, é a história incompleta, ou é pelo menos uma versão da história que a gente sabe que não é tão apurada quanto isso. E acho que quando a gente consegue ter acesso e a gente consegue refletir a respeito disso, naturalmente as coisas vão se encaminhando de outra forma. Ela falou da carreira da avó dela, que muitas vezes, né, teve ali num papel de, né, profissionais de serviço, e acho que isso dá uma noção também da importância de
ter a força para contar a própria história, né? De conseguir subverter isso e de estar no protagonismo, como ela fala, não só na tela, mas também atrás, né? De ter cada vez mais realizadores, cada vez mais executivos, cada vez mais que isso seja cada vez mais normal, corriqueiro, e não só sempre a gente tem, né, a primeira do Brasil, a primeira da minha família. Precisa ter um boom de primeiros para que depois isso não seja mais uma questão, né? Acho que isso é muito importante e o ponto de virada precisa ser cada vez mais urgente. Claro, gente, o Brasil como descobrimento diz, né, que já é um conceito completamente ultrapassado dentro disso que a gente está vivendo, foi exatamente o que o Chico falou, essa ideia, essa noção de descobrimento, tinha nada, né, foi só os portugueses chegaram aqui que, nossa, um monte de coisa aconteceu. Era tudo mato. Era tudo mato. Bom, a gente sabe que não, mas assim, não dá pra mãe da Luana, uma mulher que tem seus 60 e poucos anos, ter sido a primeira doutora em vigilância sanitária num país que tem de história, né, a história mal contada há pelo menos 500 anos. Gente, não dá, entendeu? Não dá pra gente normalizar uma situação que uma mulher de 60 anos, há 40 anos atrás, 45 anos atrás, foi a primeira mulher negra a realizar alguma coisa. E a gente vê isso o tempo todo, nas últimas eleições. A primeira vereadora negra, a primeira deputada negra da cidade tal, do estado tal. Não dá para 2021 ainda ter gente, pessoas negras e indígenas sendo os primeiros em alguma coisa, num país que é novo, é jovem, mas já tem uma história muito longa, né? Então isso eu acho primordial da gente falar. Adorei que a Luana citou o engajamento, né, da avó dela, inclusive como uma mulher de axé, como uma Yalorixá, é muito importante. A gente também falar de intolerância religiosa, falar de racismo religioso, falar de terrorismo religioso, uma onda crescente de intolerância contra as religiões de matriz africana, é muito preocupante. Não é de hoje. A gente sabe que as religiões africanas e indígenas são combatidas desde a época desse tal descobrimento, mas está voltando a proporções muito violentas, de terreiros sendo incendiados, né, de imagens sendo invadidos, quebrados, expulsos de algumas comunidades. E isso é completamente... Se a gente está pensando que o nosso Estado é laico, né, e que a gente vive numa democracia, não cabe uma situação dessa. Então é importante deixar aqui para finalizar. A última coisa que eu quero falar neste nosso papo de hoje é sobre um conceito chamado ficção social, que eu acho que é exatamente o que a gente tratou hoje aqui. Um conceito criado por um economista, falando em economista, Leandro Learte, um economista que também fez contribuições. Um economista bangladeshano chamado Mohamed Yunus, que ganhou o Nobel da Paz em 2006 por outras coisas, negócio de microcrédito. Ele ganhou o Nobel da Paz por coisas que têm a ver com economia, mas ele criou esse conceito chamado ficção social. O que quer dizer isso? Ele usa como comparativo a ficção científica, né? Os Jetsons lá nos anos 60, o De Volta para o Futuro, todos esses programas, esses conteúdos audiovisuais futuristas previram coisas ou desenharam coisas que a ciência fez questão de correr atrás. Então é o negócio que a tela você fala com outra pessoa lá dos Jetsons, o robô que limpa a casa dos Jetsons, o tênis que amarra sozinho. A ficção científica, a ciência foi atrás de realizar os objetos, a tecnologia que era retratada na ficção científica. Então o que o Mohamed Yunus propõe é que a gente construa ficções sociais. Quais são os modelos de sociedade que a gente quer viver? Então, que a gente espelhe nos filmes, nos programas de TV, nas novelas, nos livros. Qual é essa sociedade ideal? Onde é que as pessoas, as minorias de direitos, né, as pessoas negras, indígenas, LGBTs, QIAP+, onde é que essas pessoas estariam nessa sociedade ideal para que a sociedade, as ciências sociais e os políticos, óbvio, né, mas que a sociedade corra atrás de percorrer esse ideal de sociedade, essa ficção social que a gente vai se acostumar a enxergar nas telas, nos livros. Então, essa ideia de ficção social é algo que norteia muito a
Na minha compreensão, que eu tenho vontade de falar sobre questão racial nos últimos tempos, eu acho que retrata muito bem o nosso papo de hoje, né? Falar de agenda positiva, falar do que a gente quer ver, de como é que a gente quer enxergar a população negra. Então, acho que ficção social descreve e é algo que todos nós deveríamos percorrer. Falar de desigualdade, falar de dor também é importante, mas a gente tem que pensar o futuro. Muito bom, é muito bom a gente levantar a história para poder apontar um rumo, né? Caminhos possíveis e especular em torno disso, acho que é o melhor. Programa maravilhoso, mas deixa a parte. Bom, não porque eu tô aqui apresentando não, mas hoje aulas cria. Hoje a gente mandou muito e eu quero ver vocês compartilhando e comentando no YouTube, compartilhando em todas as redes sociais, assistindo, seguindo, curtindo em todas as opções este episódio que foi incrível. Muito feliz de poder falar isso aqui neste que não é um podcast. E semana que vem a gente tá de volta, não é isso, Chico Barney? Semana que vem, muitas outras emoções aqui. Continuem compartilhando, usando a hashtag não é um podcast. Essa é a hashtag oficial. Falou certo, acertou. Né? Sabe muito. Eu tô há 3 semanas errando isso, mas hoje eu acertei de primeiro. E eu prometo que as coisas vão melhorar aqui no meu cenário, no meu áudio. As coisas vão melhorar, eu prometo. Um beijo, até semana que vem.